Boa tarde, Mister Dois Tempos, aqui no seu laboratório. Hoje eu queria trazer um vídeo para vocês aí, um vídeo com bastante novidade, com algumas dicas importantes, boas inclusive, né? Para todo mundo aí que dessas alturas aí não pode estar gastando muito dinheiro, está um pouco apertado, a situação não está boa. E esses motores aí vivem incomodando a gente e a gente não consegue, parece passar um mês sem ter um probleminha assim, ou estragou isso, estragou aquilo e assim por diante, né? Então nesse programa aí eu quero trazer duas dicas para vocês, tá? E a primeira dica é desse tubo aqui, ó. Dessa porcaria desse tubo aqui, que é aquele que vai ali no compressor, né? No turbo compressor, e é ligado lá no filtro de ar, né? Aonde quebra esse bocal aqui, não dura muito, ele vai esquentando, vai endurecendo, vai ficando quebradiço, e aí os mecânicos no tirar e colocar acaba quebrando, e quando vê fica só um gargalo aqui, aí já não pega mais, tem que comprar um tubo novo, que hoje está essa porcaria aqui na faixa de 800 a R$1.000, é um absurdo isso aí, tá? Então, para acabar com esse problema aqui desse tubo aqui, eu trago uma dica muito boa de um dos inscritos do canal aí, o nome é Júnior, o Júnior lá de Araçatuba, que fica no interior de São Paulo, tá? Na realidade, eu quero agradecer ele pela dica e parabenizar o mecânico dele que teve a ideia, que foi uma excelente ideia, né? E é de gente assim que a gente precisa nos dias de hoje, né? Gente que não faça só troca de peças, mas que tente de alguma outra forma amenizar a situação do cliente ou arrumar, pelo menos assim, de uma forma mais barata e que seja alguma coisa boa, assim, uma ideia boa, tá? E esse mecânico aí, meus parabéns para ele, ele teve uma excelente ideia que eu quero compartilhar com vocês aqui, tá? Então é o seguinte, lá no carro do cliente, desse Júnior lá de Araçatuba, tá? Ele tinha lá umas coifas dessas aqui, ó, que isso aqui é de direção, né? São coifas ali da direção hidráulica ali, do mecanismo de direção do veículo, no caso, né? Da caixa de direção, digamos assim, tá? Então ele tem uma coifa lá que ele adaptou, esse Júnior ele me mandou umas fotos e eu gostei das fotos e eu acredito que tudo que é bom a gente deva divulgar, né? Para ajudar todo mundo aí como um todo aí, né? E aí eu fui hoje numa Autopeças aqui, fui lá atrás de coifas dessa de caixa de direção que pudesse servir aqui nesse tubo, tá? Porque o Júnior lá não sabia me explicar, e nem o mecânico soube também de que carro que era essa coifa aqui de caixa de direção, tá? Mas, digamos assim, ó, 60 a 80% das caixas de direção são mais ou menos quase tudo nas mesmas medidas, então eu acredito que não vai ser muito difícil de conseguir, tá? E o cara aqui da Autopeças também não soube me dizer de que coifa que era isso aqui, porque estava lá numa caixa, né? E ele me deixou à vontade lá para escolher a coifa que melhor serviria aqui para mim, né? E ele acha que pode ser de um Vectra, tá? De um Vectra essa coifa aqui. Ele acha, não tem certeza, tá? Então, olha aqui a ideia sensacional que esse mecânico lá de Araçatuba teve, tá? Aqui, ó, aqui tem aquela borracha, né? Que vai junto aqui nesse tubo aqui junto, né? Mas geralmente a gente troca o tubo e a borracha fica, né? Essa borracha aqui fica sempre junto com o carro ali no turbo, né? Que ela encaixa aqui, né? E aqui vai a abraçadeira, tá?
Então aí eu procurando essas coifas lá, eu achei essa aqui que parece que é de Vectra. Aonde ela encaixa perfeitamente aqui, ó, até com a pressãozinha, ó, ela encaixa aqui direitinho nessa ponta aqui da coifa, tá? E aqui vai lá no turbo, tá? E aqui, ó, e aí aqui vai se colocar uma abraçadeira, existe um tipo de abraçadeira bem fininha, que é o que vai dar certo aqui. Essa abraçadeira aqui, por exemplo, ela tem 9 milímetros de largura, tá? É uma abraçadeira bem fininha que dá certinho aqui, tá? E aí o que ele fez aqui, ó? Ele contou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Ele contou 4 gomos aqui, ó, e fez o corte aqui conforme eu vou fazer aqui, vou ensinar vocês aqui a fazer o corte, tá? Ele pegou um estilete aqui, ou uma tesoura lá, não sei como é que ele fez. Eu vou ver se corta aqui para mostrar para vocês. Bom, deixa eu pegar a tesoura aqui agora. Eu não me lembro quanto é que eu paguei nessa coifa aqui, porque eu acabei comprando lá umas mangueiras lá que eu estava precisando aí, e aí deu R$ 98 tudo aqui. Mas eu acredito que uma coifa dessa aqui deve estar em torno aí de 30 a 40 reais, não é mais do que isso, tá? Então, ó, ele cortou aqui no quarto gomo, tá? Ó, aqui já ficou o encaixe da borracha aquela, né, onde a gente vai botar a abraçadeira e vai no turbo ali, tá? E essa aqui agora, ó, ela vai entrar com uma pressão, porque aqui, o meu aqui não tá quebrado, tá? Mas se tivesse quebrado uma parte aqui, ó, mesmo assim ele tem uma parte aqui que tem um ressalto, ó. Vocês estão vendo, ó? Aqui tem um ressalto, tá? Então nós vamos fazer essa borracha encaixar no ressalto aqui. Ó, vai torcendo a borracha devagarzinho. Deu, bem encaixadinho. Então, gente, olha aqui como é que ficou, ó. Olha só que perfeição, tá? Meus parabéns mais uma vez à ideia desse mecânico lá e meu obrigado lá para o Júnior, né, que foi o que mandou divulgar essa ideia. Então aqui se coloca a abraçadeira, né? Se coloca a abraçadeira e se coloca lá no turbo direitinho e faz o aperto e isso aqui fica firme, tá? Ele não chacoalha, não balança, ele vai ficar bem firmezinho aqui lá no lugar e eu acho que dificilmente vocês vão se incomodar, tá? Então não comprem mais isso aqui, pelo amor de Deus, tá? Gastem aí 30, 40 reais e comprem uma coifa dessa aqui, ó. Olha ali como é que ela ficou, ó, bem acabadinha, tá? Ela ficou bem encaixada no ressalto ali, não vai dar entrada de ar por aqui, também poeira, por causa do ressalto, tá? Ficou perfeito, tá bom? Então essa é uma dica, né? E a outra dica importante que eu quero mostrar para vocês é sobre aquela válvula de alívio do turbo compressor, né? Que é uma válvula aí que custa hoje no mercado aí, no Mercado Livre, está em torno de praticamente 300 reais, né? E eu acredito que na concessionária deva estar um pouco mais caro, tá? Mas uma válvula de alívio dessa aqui, acontece a seguinte situação, tá?
ela tem essa capa preta aqui, ó, em volta desse, né, desse difusor aqui, que tem uma molinha e tem um diafragma ali dentro. Quem já desmontou já sabe, tem um diafragma, né? E aí, com o tempo, com a caloria, essa capa preta aqui, ó, essa capa preta em volta, ela vai ressecando, tá? Ela vai ressecando ali pelo aquecimento, né? Porque ela fica grudada no turbo ali direto. E às vezes acontece de, por exemplo, o mecânico está mexendo ali no turbo, ou está mexendo em alguma coisa, que às vezes precisa tirar a válvula de alívio ali do lugar, tá? E às vezes só no manusear, né, sem intenção nenhuma, mas só no manuseio de agarrar aqui, essa peça se quebra. E eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo, tá? Ano passado aí eu desconfiei dessa válvula e aquela outra também lá que comanda a abertura do vácuo lá também, que são duas válvulas, né? Que uma é ligada lá no vácuo e essa aqui vai ligada no turbo com o chicote ali, tá? Eu peguei e comprei uma nova. E aí, aí eu tirei do carro a minha, que estava boa ainda, estava assim nesse estado aqui, tá? Nesse estado. E aí, para mostrar pelo WhatsApp aí para um amigo aí sobre essa válvula aí, nós estávamos falando do assunto dessa válvula de alívio, só no agarrar aqui assim, coisa quebrou isso aqui, ó. Ó, ela se quebrou fácil aqui, se soltou aqui essa capa que tem em volta aqui do diafragma, quebrou facinho. Entende? Sem querer, eu não tive nem intenção, porque eu sou um cara cuidadoso, mas mesmo assim quebrou, tá? Então, e aí, por causa disso aí, lá se foi a válvula de alívio. O cliente vai ter que gastar com a válvula, ou o mecânico vai ter que pagar a válvula, né? Digamos assim, se foi lá na oficina que ele estragou, mas às vezes o senhor sabe como é que é, né? Tem muito mecânico que não é honesto, aí ele vai dizer que a válvula já estava estragada. Eu não estou dizendo que todo mundo vai fazer isso, mas existe essa possibilidade, né? Entende? Então, para evitar isso aqui, ó, o nosso amigo Sérgio aqui, que é de Maringá, que fica aqui também no interior do Paraná, ele tem lá uma usinagem, ele é torneiro mecânico, lá ele desenvolve peças lá e esse tipo de coisa, e aí ele desenvolveu essa capa em alumínio aqui, ó, ele desenvolveu essa capa em alumínio, tá? Para quando acontecer isso aqui na eletroválvula, tá? Porque aí teria que se comprar uma eletroválvula só por causa da capinha, porque o diafragma ia ficar solto aqui e aí estragou a válvula, digamos assim, né? Essa válvula de alívio, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês como é que ficou numa válvula que já estava estragada, ó. Que é essa válvula que eu estava comentando para vocês, que fui eu mesmo que quebrei sem querer. Olha ali, ó. Ficou o acabamento perfeito, ela se encaixa exatamente no lugar ali, sem dificuldade nenhuma, tá? E eu já coloquei ela no carro, está funcionando perfeitamente, entende? E essa capa de alumínio aqui praticamente vai durar a vida inteira do motor, né? Claro, a não ser que queime o solenoide aqui dentro, né, que estraga o solenoide, alguma coisa. Mas se não estragar, essa válvula de alívio aqui não precisa trocar mais nunca, né? E é 300 e poucos reais uma porcaria disso aqui também, tá? Então eu gostei muito da ideia, tá? Ele me mandou inclusive 3 peças dessa aqui. Uma eu já coloquei aqui nessa válvula que eu tinha e já fiz o teste, funciona direitinho, perfeitamente, sem problema nenhum, tá? E essa outra aqui foi a nova que eu comprei no ano passado, que eu tirei para experimentar essa outra aqui, tá? Então realmente é uma dica muito boa, tá? O material é bom, o acabamento é bom e na descrição do vídeo aí, sabe? Na descrição do vídeo eu vou deixar o nome e o contato desse Sérgio aí, que é de Maringá, né? Para aqueles donos de oficina, por exemplo, que estejam interessados em adquirir aí uma certa quantidade desse tipo de peças aqui, aí liguem para ele lá, combinem preço, combinem pagamento, né? Se sintam à vontade para negociar lá com ele, tá?
Então ele me mandou isso aqui de amostra e pediu para mim divulgar, e eu estou fazendo esse papel agora aqui de mostrar, porque eu acho que o que é bom é para ser mostrado mesmo, tá? É para ser compartilhado, tá, pessoal? Então eu achei também uma excelente ideia e vou continuar usando essa aqui com alumínio no meu carro, tá? Eu vou tirar essa aqui agora, vou guardar, eu ainda tenho a caixinha de quando eu comprei essa aqui. Eu vou continuar usando essa aqui e vai durar aí até não sei o que mais, tá? Então tá, então foram duas dicas, eu acredito aí, bem interessantes aí nessa área, tanto da mecânica quanto diretamente, né, pro proprietário do carro, tá? E a última parte desse vídeo, eu queria mostrar para vocês assim uma ideia. Por exemplo, me surgiu umas ideias novas aí em relação à bomba de alta pressão, né? A bomba de alta pressão, tá? É uma ideia nova aí que aí eu para essa nova ideia eu tive que adquirir uma outra fresa topo, tá? Que já chegou aqui para mim, uma outra fresa topo e de 9 milímetros. E eu mandei fazer também uns anéis ou ringues em Viton, né? Na medida interna de 6 milímetros, que é o que vai caber aqui nesses parafusos aqui que eu costumo usar de tampão, né? Então é um anel ou ringue de 6 milímetros de diâmetro interno por 1,5 de espessura, digamos assim, né? 1,5 milímetro de espessura, tá? Então eu tô com umas ideias novas aí a respeito desses anéis aí, mas eu gostaria de fazer quando chegasse os anéis, tá? Eu acredito que isso aí vai chegar ou até sexta-feira, ou no máximo até segunda ou terça-feira da semana que vem, que aí eu vou fazer essa minha ideia que eu tô tendo agora, eu pretendo fazer no vídeo. E aí, seja o resultado que der ali, vocês vão ver o resultado. Se eu tinha razão, né, naquela minha nova ideia ali na hora do fechamento da bomba, ali na colocação de óleo, ou se não adiantou nada, se não deu em nada e voltamos a estaca zero, tá? Mas eu vou fazer essa experiência, então quando chegar os anéis ou ringues, e aí vou gravar o vídeo que vai ser a sequência desse vídeo que vocês estão vendo agora, tá? Então, obrigado por enquanto e até mais tarde. Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, tá? Eu estava esperando chegar, né, para fazer os testes aquele conforme eu prometi aí. Então chegaram aqui os anéis ou rings. Eu encomendei 50 peças aqui, um anelzinho bem pequenininho, tá? Em Viton, que é para temperatura, né? Para aguentar a temperatura. E no diâmetro de 6 milímetros interno por 1,5 de espessura, né? Então ele cabe aqui certinho nos parafusos que eu costumo usar como tampão aqui, né? Ó. Ele ficou bem certinho, bem encaixadinho aqui. E o que eu pretendo? Qual é a minha ideia em relação a esses anéis? Bom, a gente sabe que no freio do carro, né, quando a gente se coloca líquido ou que se troca o líquido de freio, esse tipo de coisa, ou até para sangrar só o freio acrescentando o líquido, alguém precisa lá bombear, né? Alguém precisa bombear lá o sistema de freio, né? E outra pessoa, ou uma máquina faz isso também às vezes, né? A outra pessoa, digamos assim, ela vai lá e vai abrir o sangrador, né? Que é aquele parafuso oco com rosca que costuma ter nas pinças de todos os carros praticamente em geral, né? Então, e para que serve aquele sangrador? É justamente para tirar o ar do sistema, né? Para ficar só óleo, né? Então a pessoa que está ali sangrando, fazendo a sangria, ele observa o olho, né? No caso, quando não é utilizado nenhuma máquina específica para isso, e no olho ele observa ali que, digamos assim, não está saindo mais ar, não tem mais ar no sistema e está saindo só um jato de líquido forte, né?
e aí ele fecha aquele sangrador e o carro está com freio sangrado, digamos assim, né? Bem sangrado, inclusive, como a moda antiga, né? E eu queria aplicar, digamos assim, um pouco desse sistema, desse sangrador na bomba, né? Porque a gente sabe que a gente coloca aqui os 15 ml de óleo na bomba, né, até encher a bomba, e depois a gente acrescenta ali mais 3,5 de óleo na seringa, puxando o vácuo, né? Só que toda vez que a gente puxa o vácuo, naturalmente o ar vai entrar junto também com esse vácuo, vai puxar ar para dentro da bomba, né? Isso a gente já sabe, né? Então o que eu espero com essa ideia? Eu espero com essa ideia o seguinte, tá? Usar esse anel O-ring nesse parafuso para ver se ele serviria como um sangrador para essa bomba. Aí, digamos assim, ó, em vez daquele 3 ml e meio de óleo que a gente bota só para completar a bomba, a gente colocaria, digamos assim, ó, 20 ml. E se a gente, e de repente até um pouco mais aqui, até encher bem mesmo, com o supressor, né, no vácuo aqui bem puxado, o que couber de óleo a gente coloca, tá? E aí a gente coloca o anel O-ring no parafuso, né, e fecha direitinho, né? Aí naturalmente que pode ser que a medida lá depois do supressor fique exagerada, fique lá com menos de 20 milímetro no caso, né, 17, 18, 19 milímetros. E aí qual é a minha intenção com esse anel O-ring, né? Seria, digamos assim, ó, poder afrouxar o parafuso e acompanhar a medição, tá? Para ver se vai baixando, digamos, com o parafuso frouxo, a tendência a escapar ar e talvez até um pouco de óleo pela própria rosca do parafuso, né? Já que esse parafuso aqui ele é totalmente maciço, né? Não tem o furo igual o sangrador, mas digamos assim, ó, que o ar digamos, o óleo, que é um óleo muito fino, saísse ali pela rosca do parafuso e aí fosse expulsando o ar junto, né? Aí a gente controlaria ali na medida do paquímetro até chegar naquela medida ideal ali de 21,5, 21, 22 e fechava e estava pronto. E aí eu, digamos assim, eu teria quase que certeza que nesse sistema aí o ar que ficaria aqui interno na bomba, se houver, seria mínimo. Tá? Porque a tendência é sempre expulsar o ar primeiro e não o óleo, que o óleo é mais grosso que o ar, né? Então a tendência é sair o ar primeiro antes de começar a sair o óleo, tá? Então essa é a minha ideia, e para essa ideia eu tive que adquirir uma outra fresa a topo, tá? Uma outra fresa a topo aqui, ó, e eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz aqui. Aqui tem dois exemplos aqui de furo, ó. Esse menor aqui é um furo de 9 milímetros, tá? Aonde está esse anel O-ring, e esse outro furo aqui é de 10 milímetros, tá? Que é igual aquele outro que está aqui interno ali, onde eu já botei um anel O-ring, ó. Vamos ver se vocês conseguem observar, tá? Eu fiz um corte aqui para melhorar a visão aqui, nessa bomba aqui, tá? Ó, então tá lá o anel O-ring alojadinho naquela cavidade que eu fiz com aquela serra topo, aquela fresa topo de 10 milímetros, tá? Só que tem um detalhe importante, tem um detalhe muito importante, tá? Eu tive olhando aqui os dois buracos aqui, tanto o de 9 quanto o de 10 milímetros, e notei que o de 9 milímetros ele fica justinho, o anel O-ring, esse cabe certinho nesse buraco de 9 milímetros, tá? Mas aí, para ele dar o efeito que eu espero, tá? Digamos assim, ó, esse furo de 9 milímetros não pode ser muito fundo, porque o anel O-ring ele tem que, digamos assim, ó, a gente visualizando
do reto assim, ó, a gente teria que enxergar o anel O-ring, que não é o caso aqui, eu não estou enxergando. Se eu deixar a bomba aqui numa posição, eu não enxergo ele, porque eu fiz um furo, digamos assim, um pouquinho mais profundo, e o anel O-ring sumiu ali, entende? Então, deveria ser, digamos assim, um furo mais raso, para aparecer o anel O-ring, a gente olhando assim no reto, no plano, assim, entende? Porque aí um parafuso, geralmente esses parafusos, ele tem cabeça aí de 9 ou 10 milímetros, mais ou menos, de diâmetro, né? Então aí ele fecharia, né, contra aquele anel O-ring, né? E faria uma vedação boa ali, no caso, né? Mas o de 10 milímetros, se vocês usarem uma fresa a topo de 10 milímetros, ele pode ficar até um pouquinho mais profundo, não tem problema nenhum, como esse aqui, ó. Esse aqui é de 10 milímetros e o anel aqui assim a gente não enxerga, porque o buraco ali ficou um pouquinho mais profundo, tá? Então, nesse caso específico aí, existe um parafuso Allen, tá? Existe um parafuso Allen, que ele é mais ou menos desse tamanho aqui, assim, de comprimento, que ele tem acho que uns 12 a 15 centímetros de comprimento, que eu cortei, né? Naturalmente isso aqui está cortado, mas esse parafuso Allen aqui, a cabeça dele aqui, ó, tem praticamente quase que 10 milímetros de diâmetro, essa cabeça aqui. Então ela entra certinho naquele furo, tá? E mesmo que o furo esteja um pouquinho abaixo, né, que o anel O-ring tenha ficado um pouquinho abaixo do nível da bomba, não tem problema nenhum, porque essa cabeça aqui vai entrar naquele furo justinho e vai apertar o anel ali, aí naturalmente ele vai se esborrachar um pouquinho para os lados, né? Mas aí tem um limite, porque aí tem aquele limite de 10 milímetros ali no diâmetro e vai dar certo igual, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá pessoal, dá. Mas a vantagem é essa, você consegue colocar mais óleo na bomba e depois deixar escapar a pressão por si só e vai controlando aqui e fecha, tá? E com uma Teflon, usando Teflon, não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso, porque toda vez que você for tirar o parafuso, tá? Ou se você afrouxar o parafuso ali, essa Teflon ela vai sair do lugar, ela vai começar a se espatifar toda, né? Porque ela já está toda comida ali quando você deu o aperto. E se usar o vácuo é pior, porque o vácuo ainda pode puxar resto de Teflon lá para dentro da bomba, tá? Então, por isso que eu acho que esse anel O-ring aqui, dando um pouquinho mais de trabalho ou não, ele vai, digamos assim, ó, ajudar bastante aqui nesse negócio da bomba, tá? Então, essa bomba que está aqui no torno, tá? Essa bomba que está aqui no torno, eu vou baixar ela aqui um pouquinho. Essa bomba que está aqui no torno, ela, digamos assim, ela já está com aquele, eu já coloquei ali aqui as 3 seringas, tá? As 3 seringas de óleo já foram colocadas aqui nessa bomba, tá? E aqui eu tô com uma seringa cheia aqui, ó, em vez de ser 3 ml e meio, eu tô botando aqui mais 5 ml aqui, eu vou encher e se preciso for, eu vou pegar mais um pouco aqui ainda no frasco aqui, vou botar mais, tá? Então, eu já tô aqui com o parafuso cortado, tá? Esse parafuso aqui, o ideal agora com esse sistema assim é ficar aí, ó, de 6 milímetros de rosca aqui é o suficiente, tá? Não precisa mais que isso. 6 milímetros aqui de comprimento de rosca já é o suficiente, tá? Então o parafuso está aqui prontinho, tá? E eu vou completar aqui então o furo, porque as 3 seringas entraram ali para dentro e não aparece aqui ainda, sabe? Tava completamente seca a bomba, tá? Então eu vou botar aqui, deixa eu só tirar uma sujeirinha aqui que tem bem na entrada aqui. Deu. Tá? Então eu vou começar a botar aqui esses mais 5 ml de óleo aqui, vamos ver. Então vou botar o óleo devagarzinho. Lembrando que 3 seringas com, né, os 15 ml já foram, tá?
Ó, já começou a aparecer o óleo aqui no buraco. Tá? Já começou a aparecer o óleo aqui no buraco. E eu vou fazer o seguinte, ó. Ó, aqui foi mais de 1 milímetro, 1 ml e pouco aqui de óleo aqui. E já tem óleo aqui no buraco, tá? Eu vou completar aqui a seringa de novo, tá? Eu vou completar. Porque eu quero que quando o vácuo puxe ali o óleo, que fique óleo sobrando. É preferível que fique óleo sobrando no buraco aqui, tá? Do que puxar todo e você vê que tá um buraco aberto ainda. É preferível que o óleo, você fique vendo o óleo aqui depois que botar a máquina do vácuo, tá? Que é para essa ideia funcionar, né? Então eu vou ligar aqui a máquina de vácuo. Deixa eu botar ela aqui no banquinho. Vamos ligar ela. Deixa eu só dar uma ligadinha aqui para puxar. Deu, tá funcionando direitinho. Deixa eu encaixar ela aqui. E agora eu vou pegar o funil. E eu vou botar aqui mais 5 ml aqui. Vamos ver aqui. Vamos mexer. Vamos botar toda essa seringa aqui. Tá. E agora eu vou dar o vácuo. Olha, dei o vácuo e dá para ver ali o óleo na borda. Não chegou a sair todo para fora, mas dá para ver o óleo, tá? Então deixa eu botar o anel, o parafuso aqui com o anel. Ó, apertei. Molhou o parafuso, chegou a molhar o parafuso aqui. Vou desligar a máquina. Ó, se virar aqui vai sair um pouquinho de óleo ainda. Porque o parafuso quando entrou... Então tá aqui, ó. Tá aqui a bomba. Deixa eu ver a medida aqui que ficou. Olha lá, ó. Ficou um pouquinho menos de 20 milímetros aqui. E se vocês conseguem enxergar direitinho. Tá, vamos conferir de novo. Tá passando um pouco do 19 ali, tá? Passando um pouquinho a coisa do 19 milímetros ali. Tá bom? Então aí, veja bem, nesse caso aqui agora, a gente sabe que a bomba está com uma pressão maior do que deveria, né? Ela está com pressão maior, tá? Então o que nós vamos fazer agora, tá? Eu pretendo dar uma afrouxada aqui no parafuso, tá? Pretendo afrouxar o parafuso, deixa eu botar a máquina do vácuo aqui no chão de novo. Pretendo dar uma afrouxada no parafuso e observar ali para ver se a medida aqui vai baixar mesmo como eu pretendo que baixe, tá? Então eu vou colocar a bomba aqui, digamos aqui, deixa eu botar ela aqui numa posição que não caia. Tá, aqui ela tá bem firme aqui. Conferir a pressão de novo. Ah, tá a mesma coisa, um pouquinho passando dos 19,5 ali, tá? Quase 20.
Então agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou afrouxar o parafuso. Ó, tô afrouxando o parafuso. Ó, já baixou para 21, pelo amor de Deus. Tá rápido. E tá... Foi rápido o negócio. Ó, se vocês observarem aqui, chegou eu vou dar um zoom aqui, deixa eu ver se eu dou um zoom para vocês conseguirem pegar aqui. Ó, chegou a vazar um pouco de óleo aqui, viu? Vazou um pouco de óleo. E com ar também, né? É ar e óleo que saiu junto ali. Vamos girar a borboleta. Olha lá, pessoal, ó. Olha para onde foi a pressão lá agora. Saiu um pouquinho de óleo pela rosca do parafuso, aí eu apertei de novo, né? E tá lá, foi passando uma coisinha de nada de 22 milímetros ali, tá? Passando um pouquinho de 22 milímetros, tá? Isso porque eu bobeei, eu achava que ia demorar um pouquinho mais para sair o óleo e eu deveria ter aberto e ficar com a chave na mão aqui já para fechar na hora, entende? Não largar e esperar, digamos assim, eu dei uma rateada agora aqui, tá? Mas na próxima vez não vai acontecer isso, tá bom? Mas olha aqui, ó, funcionou, saiu um pouco de óleo e acredito que ar também dentro, tá? Ar dentro. O diafragma parece que ficou mais firme, um pouco. É 22,5, tá? É a medida que tá aqui agora porque eu dei uma rateada. Eu era para ter ficado com a chave na mão e já vi que o negócio é rápido, é mais rápido do que eu pensava mesmo, tá? Eu pensei que o óleo ia demorar um pouquinho mais assim para sair pela rosca do parafuso, mas não, saiu rápido, tá? Mas é isso aqui, ó. A vantagem desse anel ring seria essa, digamos, né? Botou pressão demais lá, montou, fechou, deu 18, 19, tira a pressão sem mexer em mais nada, né? Porque da outra forma teria que dar o vácuo de novo, tirar o parafuso de fora de novo, botar uma teflon, ver se o vácuo não chupou um pouco da teflon ali para dentro, né? Do buraco, que às vezes acontece, que já aconteceu isso comigo, tá? E depois aí tem que botar teflon de novo e o vácuo fica lá, forçando o diafragma, arriscando até a danificar o diafragma, como aconteceu aí num teste que eu mostrei para vocês esse tempo atrás, tá? Então já viu que funciona, com o anel ou ring ali, essa casa que eu fiz nessa bomba aqui, ela ficou bem rasinha, eu até poderia, digamos assim, baixar um pouquinho mais, tá? Mas como eu já tinha montado a bomba para mostrar para vocês aqui, eu deixei do jeito que estava. Mas digamos assim, ó, o anel tem 1,5 milímetro de espessura, ele entrou assim praticamente 1 milímetro para dentro, ficou aí 0,5 milímetro para fora, tá? Dentro da casa aqui com a fresa a topo de 10 milímetros, né, que eu fiz, né? E o parafuso ali, ele entra certinho nesse buraco ali, certinho. Tá? Então é isso aqui, ó. Fica um acabamento bom,
né? Toda vez que for desmanchar a bomba, é só tirar direitinho ali, o anel O-ring vai estar sempre ali bonitinho, bem direitinho, tá? Muito melhor, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Repito de novo, mas esse trabalho na realidade é um trabalho artesanal, né? Tudo que a gente faz aqui é artesanal, porque a gente nós não temos meios aí para usar maquinário automático, né? Com programa de computador para fazer essas coisas aqui, tudo é manual, tá? Então dá um trabalho um pouquinho maior, teria que adquirir uma broca, né? É uma broca de... essa de 10 eu acho que é a melhor, a de 10 milímetros, né? Porque o anel vai entrar e vai ficar assim um pouquinho folgado naquela casa, mas o parafuso com a cabeça ali de 10 ali, ele cabe certinho dentro do furo e aperta o anel O-ring, e o anel O-ring não tem para onde escapar para os lados, ali fica vedado, tá? Só que é o seguinte, aqui é um detalhe importantíssimo aqui, ó. A fresa topo de 12 milímetros, ela entra certa aqui nesse furo, tá? É no furo grande aqui, nesse furo maior aqui, tá? Ela entra certa e ela vai retinho, usando ali uma furadeira certinho, mesmo usando manualmente, ela entra certinha. Agora, se você for colocar uma broca menor, como essa aqui, que é 10 milímetros, né, de diâmetro, tá? Que ela entra aqui e vai ficar folgado, vocês teriam que fazer isso aqui que eu fiz aqui, ó, que é uma espécie de jaqueta, né? E na realidade isso aqui é uma jaqueta mesmo, essa de 10 aqui é uma jaqueta que é daqueles... é uma jaqueta daquelas de chumbador, aqueles chumbador usado em concreto. Ó, para essa de 10 eu usei um chumbador aqui, ó, tá? Eu tive o trabalho de lixar, né? Porque isso aqui não entra no furo, ele tem mais de 12 milímetros aqui de diâmetro, então eu tive que lixar bastante isso aqui até poder entrar dentro do furo, tá? Mas deu certinho aqui com uma broca de 10 milímetros aqui para fazer essa jaqueta aqui, ó, tá vendo? Que isso aqui é para entrar, ele entra justo no furo grande e aí a broca não se move para os lados e o buraco fica certinho no fundo lá, tá? Fica bem centralizado, bem certinho, tá, pessoal? Então, não foi grandes mudanças, né, digamos assim, na alteração do funcionamento da bomba, né? Não houve grandes mudanças, mas para quem trabalha com a bomba, para quem está recondicionando a bomba, tá? Seria um avanço grande, porque vai facilitar, tá? Vai facilitar, vai ficar um serviço melhor, né, mais feitinho. Toda vez que quiser abrir a bomba ou tirar ou refazer também vai ficar tudo mais fácil, tá bom? E fica um acabamento bom, igual, e eu acho que é isso aí, né? Então, obrigado mais uma vez pela atenção, pela paciência, e até uma próxima aí.